Muito bem, pessoal, vamos iniciar mais uma aula, né, dando continuidade ao curso de soteriologia, a disciplina, né, de soteriologia, o curso é o curso de teologia, e hoje, então, nós estaremos falando sobre a glorificação. Geralmente nós temos em cada disciplina ministrado 4 aulas. Nessa disciplina soteriologia, que é a doutrina da salvação, nós estaremos então encerrando com esta quinta aula, quando falaremos na primeira parte sobre glorificação e o conceito de glorificação. E na segunda parte, então, nós vamos falar sobre 3 linhas de pensamento, de interpretação a respeito da segunda vinda de Jesus. Ok? Então vamos lá, trabalhando aqui. Voltando para esse gráfico, né, que nós temos repetido para vocês sempre, porque nós temos que ter essa ideia. É importante a gente ter clareza a respeito da redenção. Quando nós falamos em redenção, vamos pensar naquela velha ilustração que nós trouxemos, a questão do carro enferrujado, que aquela pessoa que gosta muito daquele carro, então ela vai e compra o carro, porém ela não deixa o carro enferrujado. Então o carro vem para a sua garagem, para o seu reino, vamos dizer assim, e agora o carro vai ser trabalhado para que ele se torne num carro belo, num carro potente, num carro brilhante, um carro glorificado, né? Então, Deus, através da redenção, através da compra, usando como instrumento de compra a vida do seu próprio Filho, o Senhor Jesus, através do seu sangue, ele nos comprou. Isso é o conceito de redenção. Porém, repito, Deus não fica somente na compra daquele carro enferrujado, Deus inicia o processo de restauração daquele automóvel. E a partir do momento que nós fomos redimidos por Cristo, quando ele nos libertou da escravidão do pecado, nos tirou de um lamaçal de pecado, de um charco de pecado, agora então Deus começa a usar a própria redenção para nos transformar. E nesse processo de transformação, então nós temos a justificação, que é um ato divino, é um ato irrepetível, como nós vimos. Deus não vai repetir a morte expiatória do seu filho, uma vez feita, feita para sempre. Então nós somos justificados, e na justificação Deus nos liberta da culpa do pecado. Logo, a justificação é um ato divino perante o próprio tribunal de Deus, declarando que todos aqueles que creem em Cristo são justificados, são considerados justos, inculpáveis diante do próprio Deus. Logo, a doutrina da justificação ela é fundamental para nós entendermos que não há mais como Satanás nos acusar. Depois, então, nós temos a santificação, que é presente, enquanto que a justificação ocorreu no passado. A santificação é um processo e nós estamos passando por esse processo de santificação. A santificação, então, é uma realização de Deus em nós, porém nós respondemos à santificação. A justificação nós não respondemos, nós não temos como ter méritos na justificação, também não temos méritos na santificação, mas na santificação, pelo menos, nós respondemos a Deus buscando essa santificação, como nós vimos os meios da graça na semana passada, os meios particulares, os meios públicos. Então, quando eu estou orando, quando eu estou buscando a Deus, quando eu estou meditando na palavra, quando eu estou estudando a palavra, é um meio da graça que Deus me deu, é uma ferramenta para que eu possa crescer diante dele, para que eu possa crescer na santificação. Através dos cultos, que são os meios da graça públicos, né? Através dos cultos, através da adoração comunitária, através da comunhão com os irmãos, a própria ceia do Senhor, são meios da graça públicos. Então, essa parte é nossa. Deus, ele não vai nos forçar para que nós venhamos a nos santificar. Ele não vai nos forçar para que nós venhamos, por exemplo, buscar a presença dele em oração. Ele oferece a nós
essas ferramentas que nós estamos chamando de meios da graça, para que ele aperfeiçoe a santificação em nós. Então, portanto, no processo de santificação, Deus nos liberta do poder do pecado. E hoje, então, nós vamos falar da glorificação, que é futura. Nós ainda não recebemos o nosso corpo glorificado, e nós vamos falar disso. E na glorificação é um ato divino, nós não temos poder em nós, e não temos fé necessária para que o nosso corpo seja glorificado. Então, não é algo que provém de nós. A glorificação, assim como a redenção e a justificação, são atos divinos que são fruto do poder e da soberania de Deus. Então, a glorificação está no futuro, e agora, então, nós vamos estudar, para finalizar, a soteriologia, a doutrina da salvação, falando, então, da glorificação. Muito bem, pessoal que está entrando, por favor, desliguem microfones. Então, glorificação, qual é o conceito de glorificação que nós vamos iniciar falando para vocês? Então, vejam aí que a glorificação é uma ação ou resultado de glorificar. A glorificação completa a justificação e a santificação. Então, voltando aqui, nós temos a redenção, que é a cura, ok? Nós temos a redenção, que é a cura. Fernanda, por favor. Já desativei seu microfone, ok? Então, nós temos a redenção, que é a compra. Nós temos a justificação, quando Deus nos justifica, nos liberta da culpa do pecado. Nós temos a santificação, que é um processo que nós estamos vivendo no presente, ou seja, Deus está nos santificando. E nós temos, então, a glorificação, que vai completar tudo isso. Então, no plano de redenção de Deus, veja, quando ele nos escolheu para ele já tinha tudo isso em mente, tá? A obra redentora em Cristo, envolvendo justificação, santificação e culminando, não é, no ponto máximo da redenção, que é a glorificação. Então, a glorificação, guardem isso, completa, né? Ela completa a justificação e a santificação. Ela começa no arrebatamento, olha só que interessante. A glorificação, ela vai começar no momento do arrebatamento e continuará através de toda a eternidade. Então, é aí que Deus, então, está nos libertando desse corpo corruptível, e nós entramos na eternidade de Deus com o corpo glorificado. Portanto, na glorificação, Deus nos liberta da presença do pecado. Então, na santificação, nós temos lutas diárias, porque nós estamos ainda com o pecado presente em nós. Nós temos a natureza divina habitando em nós, mas nós temos também a natureza adâmica, o velho homem, que Paulo fala ali em Romanos, capítulo 6. O velho homem está em plena atuação em nós, infelizmente, mas nós que somos salvos, nós temos a natureza divina. Então, Deus vai nos santificando, nós vamos respondendo a essa santificação. Então, na santificação, Deus nos liberta do poder do pecado, isso é santificação. Mas a glorificação, que vai iniciar ali no momento do arrebatamento, Deus vai nos libertar completamente da presença do pecado. É por isso que não haverá pecado na eternidade, como nós veremos, ok? Então, ela começa no arrebatamento. A glorificação ainda, vejam aí, estamos ainda conceituando, definindo glorificação. É uma designação da elevação ou subida à bem-aventurança. É aquela ideia, então, da transformação do corpo, ok? Então, vai haver uma elevação, ou seja, um processo de arrebatamento, tá? E nós, então, estaremos para sempre com o Senhor. Então, essa designação da elevação ou subida à bem-aventurança para a vida eterna. Também
tem aí a questão da divinização, eu coloquei entre aspas, porque o fato de nós sermos glorificados, quando nós formos receber, não é? Quando nós recebemos o corpo glorificado, isso não significa dizer que nós seremos iguais a Deus. Não. Essa divinização aí é no sentido de um corpo glorificado como o corpo glorificado de Cristo. Entretanto, nós nunca seremos deuses, nós nunca teremos o mesmo padrão de Deus em termos de onipotência, onisciência, onipresença. Nós seremos adoradores perfeitos de Deus, pecadores remidos. Na eternidade nós não vamos ter novamente a presença do pecado, como eu disse, mas nós continuamos na nossa condição de seres criados, agora filhos de Deus, para viver a eternidade na sua presença. Então, esse engrandecimento não é fruto do que nós venhamos a fazer, não é fruto de algo meritório, mas é um engrandecimento que Deus nos dá. Aquela ideia, então, de nós termos uma transformação completa, quando então nós estaremos vivendo na presença de Deus com os nossos corpos glorificados. Muito bem, vejam aí o processo divino que nós encontramos na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 30. Paulo vai dizer o seguinte: aos que predestinou, a esses também chamou. Aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então, nós temos aí todo o processo divino que envolve a redenção, né? Então, como nós vimos, Deus, na sua soberania, ele cria o homem, ele criou o homem, nós não temos dúvida disso. Ele não só criou o homem, mas criou os seres angelicais. Então, Deus cria, Deus permitiu a queda do homem, como nós já falamos para vocês. Deus permitiu. O motivo pelo qual ele permitiu a queda, nós não temos resposta. A Bíblia não responde a todas as nossas perguntas, e graças a Deus por isso. E nós temos que ser humildes e dizer o seguinte: nós não sabemos o motivo. Tá? Quando nós partimos para uma teologia que tenta explicar todas as coisas, nós estamos num campo perigoso, chamado de teologia especulativa. Então, a melhor forma de fazer teologia é, quando Deus nos revela, então vamos buscar o conhecimento em cima daquela revelação. Quando não tem informação bíblica, é melhor nós nos calarmos. Então, como nós não temos uma revelação que nos mostra o motivo pelo qual Deus permitiu a queda, compete a nós nos calarmos. Se Deus tem uma revelação para nós lá na glória, glória a Deus, tá? Então, vamos ter que aguardar. Então, Deus cria, Deus permite a queda, aí Deus, ele vai predestinar. Isso é uma linha de raciocínio, não significa que seja essa a ordem, porque, afinal de contas, como Deus, ele é atemporal, nós não temos como estabelecer ordem de coisas para Deus realizar. Então, quando nós falamos de plano de Deus, decretos divinos, na verdade, é o pacote todo já realizado. Então, nós é que fazemos planos. Então, por exemplo, no sábado de manhã, das 9 às 11, nós vamos assistir a aula, depois nós vamos almoçar, depois à tarde nós vamos fazer uma caminhada, depois à noite nós vamos fazer um passeio, uma reunião em família. Então, nós fazemos planos porque nós estamos debaixo de uma cronologia, por isso que o nosso tempo é o tempo cronós, né? Nós estamos inseridos nesse tempo presente, né? Por isso que nós temos, na verdade, passado, presente e futuro. Deus não precisa disso, porque ele é atemporal. Como nós dissemos, Deus não existe, Deus é. Na eternidade, Deus é. Ele não existe no sentido de
um ser ter sido criado. Então, não precisou Deus ser criado. Por isso que nós definimos Deus como sendo eu sou. Logo, Deus é. E porque ele é, logo ele existe, não no sentido, então, de alguém para criá-lo. Agora, nós existimos como fruto da criação. Acho que vocês entenderam bem isso. Então, aos que predestinou, a esses chamou. Tá? Esse chamado aqui é o chamado exatamente para a salvação em Cristo. E aos que chamou, àqueles que ele chamou para a salvação, a esses também justificou. Então, veja, o processo progressivo da redenção divina ocorrendo em nós. Então, se ele predestinou, logo ele chamou, logo ele justificou. Até aqui o que nós temos? Um processo divino em ação. E aos que justificou, ele não para na justificação, tá? E aos que justificou, a esses também glorificou. Por quê? Na verdade, Paulo está trabalhando um raciocínio crescente da obra divina em nós, no processo de redenção, no processo de escolha, no processo de eleição, no processo de predestinação. Então, ele predestina, ele chama, e esse chamado nós entendemos que é fruto da graça de Deus que opera no nosso coração, e a partir do momento que o evangelho é pregado, o Espírito Santo, então, nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós respondemos a esse chamado, a essa pregação, a ação da graça em nós, como influência divina em nós. Se Deus não tivesse tocado no nosso coração, nós jamais teríamos dito sim para Cristo. Então, como nós temos trabalhado até aqui, a nossa resposta não é fruto de algo que Deus trabalhou, ou melhor, não é fruto da nossa própria resposta, é isso que eu quero dizer. A resposta é fruto de uma ação de Deus em nós, porque Ele operou em mim, eu respondi ao chamado. A partir desse momento, então, a continuidade do processo divino é a justificação, e depois, então, temos a santificação e culminando na glorificação. Então, aqui em Romanos 8:30, Paulo está trazendo esse trabalhar de Deus para aqueles que ele escolheu segundo o seu beneplácito, segundo o seu bel prazer, segundo a sua vontade soberana. Muito bem, agora vem então essa pergunta aí, quando ocorrerá a glorificação? Então, eu vou pegar aqui a minha Bíblia, né? Se você quiser acompanhar aí na sua também, lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. No capítulo 15, versículos de 50 a 54. Eu vou ler aqui na minha Bíblia. A minha Bíblia, a tradução dela é a Revista e Atualizada, Almeida, Revista e Atualizada. Então, pode ser que não bata muito com a sua versão aí, né? Mas eu vou ler aqui nesta minha versão. Então, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 50, tá? Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, entenda que dormir como sendo, Paulo querendo dizer que nem todos morreremos, tá? Nem todos dormiremos no sentido de morrer, mas transformados seremos todos. Versículo 52. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados, nós, o que estivermos vivos.
porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. E aí ele continua até o versículo 58, mas vamos parar aqui. Então, o que nós temos Paulo revelando aqui? Essa questão da transformação, ou seja, é um processo que Deus vai realizar. Repito, a glorificação, ou esse processo de transformação, não é algo que nós operamos, é algo que Deus opera e está no futuro. Entretanto, para Paulo, aquilo era tão urgente que ele, no versículo 51, ele usa esses termos: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos. Paulo estava tão convicto na segunda vinda de Jesus e no processo de glorificação que Deus realizaria, que ele usa essa forma de falar como se ele estivesse falando nos dias de hoje, né? Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, ou seja, Paulo estava dizendo ali no ano 56, 57, por aí, né? Ou seja, se nós considerarmos anos 50, Jesus foi morto por volta do ano 30, para 50, ou seja, 25 anos depois da morte de Jesus e ascensão de Cristo. Então, em torno de 25 anos depois, ele está dizendo o seguinte, com tanta convicção da segunda vinda de Jesus, que ele usa esse termo: nem todos dormiremos, nem todos morreremos. Agora ele dá uma certeza aqui, ó. Mas, estou lendo o versículo 51, mas transformados seremos todos. Então, se nós estivermos vivos, vai ocorrer a glorificação, é o processo da transformação do corpo corruptível em corpo incorruptível, como ele explica mais à frente, tá? E aqueles que dormiram, ou seja, aqueles que morreram em Cristo, ressuscitarão, e também a ressurreição nada mais é do que novamente a união do corpo, da alma com o corpo. Isso é ressurreição. Então, no processo da ressurreição dos salvos, aqueles que morreram em Cristo, então também vão ressuscitar com um corpo glorificado, da mesma forma que Jesus ressuscitou dos mortos com o corpo glorificado. Então, aqui Paulo fala a respeito desse processo de glorificação, de quando ocorre. Então, ela vai ocorrer ou no momento do arrebatamento, tá? Para nós que estivermos vivos, ou para aqueles que morreram em Cristo, no momento da ressurreição, quando a alma novamente se une ao corpo. Então, aquela ressurreição será igualzinha à ressurreição de Cristo com o corpo glorificado. Então, isso é o que Paulo nos revela na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Agora, vamos dar uma olhadinha lá na sua carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, de 13 a 17. Tá? Inclusive, é uma passagem muito lida em velórios, né? Então, Paulo vai falar aqui, né, de 13 a 17, mais ou menos aquilo que ele falou em 1 Coríntios, capítulo 15, de 50 a 54. Então, aqui, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, 4, a partir do versículo 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Dorme aqui novamente, se referindo àqueles que morreram. Para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, olha aí o que ele vai dizer agora. Assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem.
Então, a questão da ressurreição. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor. E essa vinda aqui é a segunda vinda, tá? Tem que ficar muito claro para nós, a partir de agora, para nós já começarmos a ter uma interpretação correta a respeito da segunda vinda de Jesus. Então, ele vai dizer o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: a nossa glorificação, para nós que estamos vivos, não vai ser antes da glorificação daqueles que dormem. O que ele está dizendo com isso? Que os mortos em Cristo ressuscitarão, serão glorificados, depois nós, os vivos, também passaremos por essa transformação. Ora, ainda vos declaramos por palavra, né? Então ele está afirmando isso. No versículo 16, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados. Olha aí, ó, primeiro os mortos em Cristo ressuscitam com o corpo glorificado. Depois nós, os que ficarmos, seremos arrebatados, que ficarmos vivos, ok? Seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Então, aqui, principalmente na sua primeira carta aos Tessalonicenses, esse texto que nós lemos, Paulo já nos dá uma interpretação correta da segunda vinda do Senhor Jesus. E é isso que eu quero que vocês entendam hoje, que quando nós falarmos de correntes escatológicas ou linhas de interpretação a respeito do arrebatamento, nós temos que pegar aquelas linhas que têm base teológica para nós. Não adianta nós pegarmos uma linha de pensamento que seja apenas algo lógico, que parece que mas não tem fundamentação. Quando não tem fundamentação, nós temos que partir naturalmente. Se você quiser fazer uma boa teologia, nós temos que partir para aquilo que tem fundamentação bíblica, fundamentação teológica. É essa a ideia. E aqui nós vamos ver, então, essa ordem: os mortos em Cristo ressuscitarão, e essa ressurreição já é com o corpo glorificado, tá? Toda a incorruptibilidade ficou, né? A morte foi tragada, essa é a ideia, né? E nós, os que ficarmos, os que estivermos vivos, seremos arrebatados, mas antes do arrebatamento ocorre, então, a glorificação. Então, de repente, você olha, você vai ver o quê? Um corpo, né? Como Jesus estava após a ressurreição em corpo, porém é um corpo glorificado. É possível até, né? Aí eu já vou fazer uma teologia especulativa, é possível até que nós olhemos para nós mesmos e não vejamos o brilho da glorificação, mas com certeza o nosso corpo estará glorificado. Então é um processo de transformação divina que ocorrerá como fruto do poder de Deus em nós. Então seremos arrebatados após, então, esse processo de glorificação, né? Na verdade não é um processo, é um ato imediato, né? A glorificação não é algo que ocorre como, por exemplo, a fabricação de automóvel. Você fabrica a lataria, depois o painel, depois coloca os pneus, então tem todo um processo de montagem. Não é assim. A glorificação é um ato imediato. A Bíblia, Paulo mesmo diz que é num piscar de olhos. O piscar de olhos, alguém já disse que não dura 4 segundos. Então, é esse processo que nós passaremos e seremos arrebatados juntamente com eles, juntamente com os mortos que ressuscitaram, também com os corpos glorificados.
E aí Paulo continua: entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Portanto, o arrebatamento vai ocorrer nos ares, vai ser visível. Aqui já vai ficar claro que o arrebatamento não é algo secreto, mas é algo visível nos ares, e vamos nos encontrar com Jesus, referindo-se à segunda vinda dele. Então, o arrebatamento, a segunda vinda de Jesus e o arrebatamento são eventos concomitantes, que estão acontecendo no mesmo momento. Jesus vem nas nuvens e arrebata a sua igreja. Primeiro seremos glorificados e a sua igreja é arrebatada. Então, é algo que está acontecendo no mesmo instante. Então, nós não temos o arrebatamento e depois a segunda vinda, segundo a revelação de Paulo, tá? E aí, então, ele vai dizer que estaremos para sempre com o Senhor, indicando que a partir daquele momento nós estamos num processo da eternidade divina, certamente uma continuidade, passaremos o resto da eternidade na presença do Senhor. Então, é isso que é a questão do quando, né? Respondendo quando ocorrerá a glorificação. Então, Paulo responde nessas duas passagens maravilhosas que ele nos ensina. Então, quando ocorrerá? No arrebatamento, no momento do arrebatamento. Então, tanto para os mortos em Cristo, vai ser nesse momento, tá? Só que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro na ordem que Paulo estabelece, depois nós, os vivos, seremos transformados. Então, tanto os mortos receberão corpos glorificados, como os vivos também receberão corpos glorificados. Muito bem, vamos continuar aqui para a gente finalizar essa primeira parte. Agora, respondendo essa pergunta, como será a glorificação? Como será? Tá? Nós respondemos a pergunta, quando ocorrerá? Então, nós já sabemos que vai ser no momento do arrebatamento. Tá? Não tem essa questão de nós recebermos o corpo glorificado e vivermos mais 10 anos aqui na Terra com o corpo glorificado. Não, é no momento, e aí já entraremos na eternidade com o Senhor. Então, respondemos essa pergunta: quando ocorrerá a glorificação? Agora, como será a glorificação? Que também Paulo já nos revelou lá na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, de 50 a 55, que nós já lemos. Então, apenas vamos citar aqui que Paulo escreveu lá. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis, ou seja, eles serão imortais. Então, repito, aqueles que morreram em Cristo já estão gozando do paraíso eterno. A alma dos mortos já está no paraíso, ok? Porém, o paraíso é um local. Paulo chama de paraíso o terceiro céu, o seio de Abraão, são sinônimos de céu. Então, o céu, na verdade, se nós analisarmos biblicamente, é um lugar intermediário. As almas dos salvos estão no céu, aguardando a ressurreição para, então, entrar na eternidade. Logo aí, nós já estamos dizendo a vocês que nós não passaremos a eternidade no céu, ok? Mas fiquem calmos que nós vamos responder isso ainda hoje. Os vivos, vejam aí, segundo ponto, os vivos serão transformados, né? Paulo usa esta palavra grega aqui, ó, alagisometa, tá? Essa palavra alagisometa significa mudar, trocar uma coisa por outra, transformar. Olha só, os vivos passarão por esse processo. Eu repito, me perdoe, não é um processo, por essa transformação imediata, tá? Então, os vivos, nós os vivos, seremos transformados, ou seja, vai ocorrer uma mudança, vai haver uma troca de uma coisa por outra. Esses dias eu estava vendo um vídeo, né,
que mostrava uma cobra trocando de pele, tá? Então ela estava saindo, vamos dizer assim, da pele antiga, né? É como se aquela pele antiga fosse se descamando, né? Da pele nova, né? E a cobra sai do outro lado com a pele totalmente novinha, brilhante, né? Então, a ideia é essa mesma, porém, agora o processo é imediato. Então, a cobra, ela leva algum tempo até se desfazer completamente da pele antiga, daquela casca, daquela escamagem antiga, para receber, então, uma pelagem totalmente nova, brilhante. Nós não, vai ser um transformar imediato, ou seja, a troca de uma coisa para outra. Que coisa? Do corpo corruptível para o corpo incorruptível. Então, ocorrerá uma transformação instantânea e imediata. Somente o nosso Deus tem poder para realizar isso. Então, olha aí o terceiro ponto: corpo corruptível em incorruptível. Incorruptível, a mesma ideia. Então, Paulo, ele repete essa questão da transformação. Então, esse corpo que é corruptível, que está sujeito ao coronavírus, que está sujeito à Covid e a outras doenças, às enfermidades, ao envelhecimento, esse corpo que nós temos agora, no momento, então, ele vai se revestir de incorruptibilidade, ou seja, um corpo eterno e imortal. É isso que Deus tem para os seus filhos. É isso que Deus tem para os seus eleitos. Portanto, isso nos enche de esperança. E o estágio da glorificação, então, vejam só, a glorificação é o último estágio da aplicação da obra da redenção. Lembram que nós começamos com a redenção, a compra, agora começa o processo de restauração. Então, é a compra, depois a justificação, a santificação, e agora chegamos no ato final, no estágio final, que é o estágio da glorificação. Então, a glorificação é o último estágio da aplicação da obra da redenção no processo de salvação. A glorificação na Bíblia se refere à verdade de que na ocasião do retorno de Cristo, os salvos receberão corpos ressurretos semelhantes ao dele. Então, isso é glorificação. Os salvos, estejam eles dormindo, mortos, estejam eles vivos no momento da segunda vinda de Jesus, então nós seremos transformados, isso é glorificação. Então é o último estágio. Então aí sim, o carro está pronto, Deus liga esse carro e ele começa a caminhar numa via infindável chamado eternidade, e esse carro vai ser e vai continuar sendo totalmente pilotado pelo seu Criador. Então nós poderemos ali naquele momento, na eternidade, abraçar o Pai, o Filho, o Espírito Santo, que são essas três pessoas da Trindade, porém um único Deus. Aí sim nós veremos o nosso Deus face a face. Por que nós veremos? Porque nós estaremos com o corpo glorificado. E naquele momento, então, nós vamos nos prostrar em adoração. E aí vai ficar claro para nós, quando nós olharmos para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, nós vamos dar a ele toda a honra, toda a glória. E nós vamos dizer: digno és, ó Cordeiro, porque com o seu sangue o Senhor me comprou, o Senhor nos compraste. E aqui nós estamos nessa grande multidão, como povos de todas as línguas, de todas as nações, de todas as etnias, como fruto da tua obra redentora. E aí nós vamos dizer num único coro: foi graça, graça somente, foi ação divina somente. E a redenção da alma e do corpo, a doutrina da glorificação, vejam aí, indica que Cristo não redimiu apenas a alma, mas também o nosso corpo,
sua obra redentora nos atingiu por completo. Que coisa maravilhosa. Então, não foi apenas, por exemplo, pegando aquela ideia do carro enferrujado, não foi apenas uma pintura que camuflou o carro, né? Uma pintura com certeza faz toda a diferença, mas na verdade a restauração foi completa, alma e corpo. Então Deus trocou tudo. Ele trocou, inclusive, o corpo corruptível por um corpo incorruptível. E isso é glorificação. Indica que Cristo não redimiu apenas a nossa alma. Então, não foi apenas a nossa alma, o nosso espírito, mas o nosso corpo. O nosso corpo foi atingido no processo de redenção. Foi um ato que Deus realizou e nos transformou completamente. Sua obra redentora nos atingiu por completo. Então, foi uma ação divina envolvendo tudo aquilo que precisava envolver, porque na eternidade ele não aceita um carro com um pingo de ferrugem. O carro que vai entrar na eternidade vai entrar imaculado, puro, sem ruga. Por isso que nós vemos Paulo escrevendo isso na sua carta aos Efésios, que a noiva será imaculada. Ele está sendo preparada pelo próprio noivo, porque ali, então, nós passaremos a eternidade com o Senhor em plena justiça, em plena santificação, em exclusividade para a adoração ao nosso Deus. Assim, então, encerramos a primeira parte e logo mais daremos continuidade com a segunda parte desse tema glorificação, quando nós estaremos falando, então, sobre a questão do arrebatamento e as 3 linhas de pensamento sobre a segunda vinda de Cristo.